Vamos conversar então. Quem quiser pode ligar a câmera, fiquem à vontade, não precisam estar arrumados, podem até estar de pijama que não tem problema, tá? Como é que vocês estão, pessoal? Vocês conseguiram finalizar a meta? Chegaram em algum ponto? Me conta aí. Se quiserem digitar no chat também, em vez de ligar no microfone, eu tô vendo tudo, pode falar. 37. Pera aí, voltei. Eu parei, peraí que eu anoto, senão eu perco tudo, gente. O livro é tão grande que eu tenho que anotar. Eu também parei no 37. Na realidade, eu nem concluí o 37 todo, porque eu fiquei, assim, o 37 é muito reflexivo, né? E como eu passei o dia inteiro tentando acompanhar, acabou que eu fiquei agarrada. O 39 é o final da meta? Deixa eu ver aqui. Não, a meta vai até o 40, né? Ah, vocês chegaram quase na beirada já, quase no lugar. Agora vamos lá. Pessoal, para o debate ser bem bacana, o ideal seria ligar o microfone. Vocês estão com vergonha? Usa um fone de ouvido mesmo, liga o microfone que fica mais fácil da gente conversar. Pode ser? Vocês animam aí? Que a gente vai conversando desde o capítulo 20, que foi o que a gente conversou no último encontro, e vamos caminhando aos pouquinhos. O que vocês acham? Ninguém vai animar de ligar o microfone, pessoal? Tá, não importa. Eu vou continuar falando aqui, então eu vou começar a partir do capítulo 20, né? Vocês lembram? Vocês estavam na última reunião, todo mundo, ou só vocês? Tem problema não, Bruno, tá em casa. Você estava na última reunião, Bruno? Eu acho que você não estava. Sim, sim. Eu Alessandra, não você estava, né? consegui, eu não Ah, consegui participar, não atingi a meta. não tem Aí problema. não deu certo. As meninas que estavam no outro, então não veio ninguém nesse. Mas tá bom, pelo menos é bom que papeia com gente diferente, fica tranquilo, tá? Então, eu vou perguntar para vocês assim, o que que vocês estão achando do decorrer geral do livro, ao invés de a gente vir comentando direto, então, do capítulo 20 e em diante, né? Me conta aí o que que vocês estão sentindo, como é que tá, é, a vibe para vocês. Eu vi que teve gente lá no grupo que falou que quando estava lendo gripado e tudo mais, estava dando um certo estresse, né? O que eu pude ver é que tem muitos paralelos sinistros com a pandemia que a gente passou. Que vocês acham? Vamos um por um, vocês vão digitando. Bruno, você digita e a Kerline digita também. E a Alessandra, me conta aí o que você está sentindo da vibe da leitura. Vamos lá. O Bruno já falou aqui que está curtindo demais, bem real e ácido. E você, Kerline, o que tá achando? Me conta aí, pessoal, senão a gente não vai conseguir conversar e vai ser praticamente um vídeo. É, assim, é, agora que a gente está chegando mais do meio para o final, é que começou a aparecer o Randall Flagg, que começou um pouquinho dessas coisas mais sobrenaturais, né? E aí eu ainda tô bem boiando, eu não tô conseguindo entender muito bem qual que é essa vibe. Vocês já leram esse livro, é releitura para alguém ou todo mundo é leitura inicial? Para mim foi a pior parte também até agora, porque eu não tô entendendo nada, Bruno. Eu tô, assim, todas as partes que ele falando do Randall Flagg, eu tô perdidona. Alessandra, o tamanho do livro assusta, mas na realidade é até realmente bem tranquilo, porque
Não é uma leitura pesadona e não é uma leitura parada, né? Muita gente fala que do meio assim, na parte do meio do livro ele é mais parado, que ele vai começar a contar um pouquinho da vida de cada pessoa. Porém, mesmo agora que a gente já entrou nesse trecho de conhecer um pouquinho de cada personagem, eu também não tô achando parado. Kerline, releitura, mas não lembro de quase nada. Eu acho que vai acontecer comigo, Kerline, isso com o It. Porque eu li It deve ter uns 2 anos, ou 3, foi na época do lançamento do primeiro filme. Porém, foi um livro que eu tive dificuldade de ler, então eu não gravei muitas coisas. Foi um livro para mim que não fluiu tanto quanto Dança da Morte, porque ele é mais truncado, porque vai para as crianças, volta para os adultos, aí fica meio perdido para mim. Esse aqui já segue um fluxo melhor, a gente consegue entender melhor como é que as coisas funcionam. Sim, Bruno, esse negócio de todo mundo sonhar com esse, como é que eles chamam de homem escuro, homem sem rosto, andarilho viajante, aliás, turista viajante, né? Turista andarilho. É isso. Também ficou meio viajado para mim. Então a gente já tem aqui a isso, turista andarilho. A gente já tem aqui, então, vários personagens, né? Que a gente já conseguiu ver quais são os núcleos, né? Os eixos principais aí da narrativa por enquanto, porque cada hora aparece um personagem diferente, mas a maioria dos personagens aparecem e morrem, né? Inclusive, eu já tô com a lista aqui para poder atualizar o nosso papelzinho dos personagens lá, porque vários morreram e apareceram alguns novos também. Então, Bruno, eu não sei se ele. Eu só sei que ele, assim, ele é uma entidade ruim, parece como se fosse o demo mesmo, né? E aí ele meio que tem essa telepatia com algumas pessoas, as pessoas têm, tipo, uma consciência que algo ruim está vindo, né? O Randall Flagg tem vários nomes, inclusive já apareceu um dos nomes dele aqui também. Então, assim, pelo que eu entendi, ele é tipo um vagante, como se fosse uma alma ruim mesmo vagando pela Terra, e ele é tão ruim que as pessoas sentem, né, que algo está chegando. Agora, da onde veio, para onde vai, eu não consegui entender nada ainda, né? Então, vou comentar com vocês, assim, as minhas anotações mesmo estão a partir do capítulo 24, que é onde a coisa começa a pegar mais fogo, né? E aí eu vou conversar com vocês, então, a partir desse capítulo que eu vou seguindo aqui as minhas anotações, tá? Vamos lá. Dos personagens que a gente tem o Nick Andrews, que é o surdo mudo, que tá lá naquela cidade onde ele ficou delegado e a cidade já tá praticamente deserta, né? Só tem ele. A gente tem a Franny com o Harold, né? Que agora que eles estão se entendendo, que também foram os dois únicos que sobraram, teoricamente, né? Na cidade deles. A gente tem o Lloyd, eu acho que é esse o nome dele. O Lloyd, que foi o único que sobrou na prisão, que pra mim é o que tá na pior situação aí por enquanto. E a gente tem o Stu, né? Que conseguiu fugir lá do centro de pesquisa que ele tava. Então a gente tem aí por enquanto, essa leva de personagens que a gente está acompanhando. E todos eles, menos o Nick, eu acho. Não, o Nick também. Já tiveram esse sonho com as coisas estranhas. Sim, eu também me apeguei bem aos personagens, porque eu acho que são personagens como os personagens do King, eles são bem humanos, né? Ele tem um lado, a gente vê o lado bom e o lado ruim deles, principalmente o da Frene, né? O da Frene é bem claro, assim, da Frene, e o do tem um outro personagem que. É aquele que é o cantor, que eu esqueci o nome. Isso, o Larry. O Larry e a Fran são personagens que a gente vê bem essa passagem de lado bom para lado ruim, como se eles ficassem tentando se controlar, né? Eles pensam uma coisa ruim, mas fazem outra coisa. Que é o real da nossa vida humana, né? Quantas vezes vocês não olharam, aconteceu uma determinada situação, você pensa uma coisa, pensa que você queria agir de uma forma, mas você age completamente diferente, de uma forma mais educada, mais compreensível, mais empática, mas na sua cabeça passou uma situação outra, né? Então a gente tem muito isso com o Larry e com a Fran. Então, no capítulo 24, a gente tem a prisão do Lloyd. Ele realmente foi levado para uma prisão de segurança máxima, e aí a gente vai ter a introdução de um personagem que é o Andy Devins, mas também já morreu, né? É assim, parece e morreu. Que é o advogado, que vai dizer que ele está indo lá para a sentença de morte dele, que no local onde ele ficou preso sai aquela sentença super rápida, né? Que é o tribunal itinerante. E aí que ele vai tentar resolver, mas no fim das contas a gente já sabe que não precisou resolver nada, né?
A sentença de morte dele veio de outro jeito, né? Aí a gente tem o Nick, né, gente, no capítulo 25. Cada capítulo tá falando de um personagem. Aí no cap... O que chama ele de Frajola. Sim, esse mesmo, achei o máximo, porque tá chamando ele de Frajola. Assim, não tem nenhuma correspondência, assim, porque para mim um advogado super desrespeitoso é aquele verdadeiro advogado que é bandido, né? Que ele faz qualquer coisa para defender a pessoa, independente do que ele tenha feito, né? Então, é aquele tipo de advogado que já dá ranço só de ouvir falar, né? Mas vamos lá. Aí no 25 a gente tem uma parada que é muito relevante para mim, que foi o que me linkou muito com a realidade, que foi as fake news, né? E a falta de informação. A gente começa a ver que os centros onde passam os jornais, né, os estúdios de jornais, eles não estão passando as informações da forma correta, as pessoas estão isoladas dentro da casa. Esse capítulo foi assim, loucura mesmo. Que é o capítulo 26, não é isso? É que tem uma equipe que se rebela e começa a divulgar vídeos e fotos das situações. Aí a gente sabe que tem caminhões jogando assim, milhares de pessoas no rio, mortas, né, desovando, tem pessoas sendo jogadas em vala, e as pessoas não têm noção, não sabem disso. Se a gente parar para pensar, exatamente, é muito paralelo. Só que aqui no mundo do King não existia telefone celular ainda, né? Então a gente vive uma realidade que as pessoas são totalmente dependentes da televisão para ter informação. Televisão, rádio, essas mídias mais convencionais. Então, quando a gente vê essa mídia convencional sobre sobre a mira, né, da censura, a gente imagina assim como que a internet, de certa forma, apesar da rede enorme de fake news que tem na internet, é libertadora, né? Porque a gente consegue, pelo menos nas pessoas que a gente confia, tentar buscar alguma informação. Teoricamente, né? Mas também se o mundo acabar, não vai ter internet, né? Se acontecer um negócio desse aqui. E aí a gente tem, então, mais uma. É isso mesmo, atenção, atenção, você está sendo enganado. Bem doido. Essa cena. Não, e quando eles entram, eu não imaginava que eles iam entrar e iam executar todo mundo. Achei que ia levar preso, ou que ia ter alguma sentença. Agora, que eles fossem entrar e executar todas as pessoas por traição ao governo, eu fiquei chocada. Chocada. Assim, não esperava. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Aí a gente fica sabendo que eles chamam essa doença de epidemia de supergripe, doença de engasgo, pescoço entubado, capitão viajante, tem vários nomes para essa doença. Sim, Bruno, a cena dos jovens sendo assassinados. Assim, eu tive até dificuldade para assimilar, eu tive que parar a leitura, assim, e respirar um pouco, porque a gente tem um grupo de jovens da faculdade desarmados num protesto pacífico e tem policiais, assim, uns nem pensando nas ordens que recebem e executando, e os outros questionando as ordens, né? Então, na hora que a gente vê esse embate, a gente parece bem real mesmo, porque com certeza aconteceria isso. E dentro desse embate da polícia, tem policial matando policial. É assim, um caos essa parte, né? Só que assim, é real. Eu acho que aconteceria uma coisa dessa mesmo, eu nem tenho dúvidas. Seria um massacre de policiais, um massacre de jovens mortos, sim, sem motivo nenhum, só porque eles estavam protestando. E se parar pra pensar, eles iam acabar morrendo da gripe mesmo, né? Então eles pelo menos morreram por algo que acreditam, sem ter que passar por aquele sufoco da gripe. Porque o que a gente sabe, essa super gripe não é uma morte tranquila, as pessoas não pegam e morrem, a pessoa tem uma morte sofrida. Tem até uma cena onde o Steel tá fugindo do laboratório, que uma pessoa fala pra ele, pedindo pra ele matar ele, porque a dor é insuportável, né? Então a gente não sabe nem se foi uma certa forma uma libertação de morrer rápido pelo que acredita, ou se é, assim, é muito controverso. Esse livro deixa a gente meio doido, né? Deixa eu continuar aqui para o restante das minhas anotações, que conversando com vocês.
Ah, é, Bruno. Se a Covid matasse, assim, muito mais do que ela matou, seria idêntico, sabe? A gente já viu assim em menor escala, porque a Covid mata, mas não mata dessa forma, né? Mata uma pequena porcentagem das pessoas, mas que são extremamente importantes da mesma forma. E quando a gente tem uma doença que mata todo mundo, mas que foi vazada de um centro de pesquisa do próprio país e está matando a própria população, se você imaginar uma situação dessa, é assim, lógico que ia ter fake news, lógico, né? Não tinha como não ter fake news. E outra coisa que é bastante relevante nesse ponto é que a gente teve aqui a Covid, é um vírus que supostamente veio da China, né? Criado, ninguém sabe, veio de morcego, de um laboratório chinês, eu nem acompanhei muito mais essas notícias só no início, eu tava até ficando meio doida. E a arma estava totalmente apontada para a China, né? Tipo, a China fez isso, a China fez aquilo. Se viesse de dentro do próprio país, eu não sei nem o que ia acontecer. Se bobear fake news ia espalhar dizendo que foi a China também, né? Porque o negócio é feio de fake news agora. Então, no capítulo 26, a gente tem que o espalhamento do vírus e o caos que vai tomando conta do mundo. Aí a gente tem o massacre dos estudantes no protesto pacífico, tem várias tentativas de tomada de Estado, onde a gente vê até um grupo querendo montar um Estado independente da Carolina do Norte, tem umas coisas meio doidas assim. A gente tem vários desertores e vários policiais se matando, né, brigando entre eles. E aí eu marquei aqui uma coisa na página 269. Não sei se vocês estão com o livro próximo aí, se quiserem abrir também. 269. Aí tem a fake news espalhada pelo próprio presidente, né? Não podemos nos apavorar diante de meras sombras, como criancinhas num quarto escuro. Contudo, também não podemos nos dar ao luxo de tratar levianamente este grave surto de gripe. Vocês estão entendendo como que parece com o Brasil? Tipo, como que tá igual? Sim, é incrível. Meus companheiros americanos, peço a vocês que fiquem em casa. Se adoecerem, permaneçam na cama, tomem aspirina e bebam bastante líquido. Estejam confiantes de que estarão melhor em uma semana no máximo. Vou repetir o que disse no início do meu pronunciamento esta noite. Não é verdadeiro, de modo algum, o boato de que esse tipo de gripe seja fatal. Na grande maioria dos casos, a pessoa afetada pode esperar ficar curada e bem disposta dentro de uma semana. Tipo, a gripe só mata 99% das pessoas que pegam, né? Então, assim, qualquer semelhança é realmente mera coincidência ou esse cara, né, esse presidente, ele leu esse livro? Chocada, chocada. Quando eu vi esse pronunciamento, eu até marquei aqui para comentar com vocês, porque eu fiquei chocada com isso, chocada. Sim, independente de se você gosta ou não, não tem como ficar impressionado com a semelhança. Não tem como. E aí a gente tem também vários vandalismos acontecendo, surtos religiosos, a gente tem um caos total. E nesse pronunciamento a gente já sabe também que o presidente está contaminado, porque ele tem espasmos e tosse. Então, assim, já está contaminado, já está perdido também, né? Continuando aqui. No capítulo 27, a gente começa a perceber que alguns animais também se contaminam com a supergripe, né? E a gente fica se perguntando, né? O Larry, que tá num parque, ele não tá doente, ou seja, a gente fica se perguntando se ele é imune ou se ele vai demorar para pegar a doença, como acontece com algumas pessoas, mas eu acredito que ele seja imune. E aí ele vê alguns animais mortos no zoológico, porém ele acha que esses animais morreram de outras coisas, de fome e outras situações. Porém, ele vê o macaco com a supergripe, né? O macaco espirrando e tudo mais, ele inclusive vê o macaco morrendo no zoológico dessa supergripe. Então a gente começa a ver que essa doença não afeta, ela não afeta só humanos, ela começa a afetar também os animais. E a gente não sabe quais tipos de animais, a gente vai ver mais pra frente. Que cachorro é contaminado, que cavalo é contaminado, que os pássaros não são, os ratos não são, que os. Tem uns outros animais que não são também. A gente vai. Isso, rato não. Gato também não. Tem vários animais que são e outros que não são. E
a gente fica se perguntando se os cachorros têm alguns imunes ou não, se vai ser mais ou menos como os humanos, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu. Quando a gente chega no capítulo 27, então a gente sabe que a mãe de Larry morreu no hospital e que ele tá totalmente desnorteado, né? E aí ele começa a lembrar das coisas dele, de quando ele era adolescente, aquela coisa toda. E aí ele vai conhecer no parque uma nova personagem, que é o que entra agora dentro dos principais, que é a Rita Blakemore. A gente sabe que ela é esposa de um bancário, que faleceu antes da pandemia. Ela é rica, né? Não está doente também, porém ela é viciada em comprimidos calmantes e provavelmente de alguns transtornos psicológicos que ela tinha antes dessa doença. Exatamente. Essa é uma mulher extremamente dependente, né? A gente não sabe assim qual que era o relacionamento que ela tinha com o marido antes, mas é assim, dependente e várias vezes ela tem características de uma pessoa que não corresponde à idade dela, né? Ela tem uma beira aí, pelo que eu entendi, 60 anos, mas tem várias características de uma menina adolescente, mais nova, de dependência, sendo que o Léo é bem mais novo que ela, quase 30 anos mais novo que ela, né? Continuando. Aí a gente vê que ele conheceu essa Rita e a gente pula pro capítulo 28, que vai falar da Franny. E aí a gente já sabe que o pai e a mãe da Franny foram mortos. O Gus, que é o pai do filho dela, está doente. E que a única pessoa que sobreviveu junto com ela é esse tal de Harold Lauder, né? Tem 16 anos e é irmão da melhor amiga dela. E ela tem essa sensação de que esse cara é ruim, não vale nada, ela tem uma sensação ruim contra ele, porque provavelmente ele era um sofredor de bullying no colégio e ele era desprezado e, querendo ou não, esse desprezo estava dentro dela, né? Porque ela era amiga dos populares, aquela coisa toda. Então, por mais que ela não tivesse uma relação direta com ele, ela estava acostumada a ignorar esse Harold, ela estava acostumada a não dar atenção a ele e ela se vê agora no mundo só com ele, né? Então, ela é obrigada a enxergar o Harold como as outras pessoas não enxergavam, nem ela mesma antes, né? Isso eu achei muito bacana. E aí na página 296, a gente tem, então, a primeira vez que ela vê o Homem Sem Rosto. Que eu acredito que seja o Randall Flagg, né? Ó, 296. Ela tem um pesadelo, ó. Ele estava rindo, mas Fran não podia enxergar seu rosto. Uma onda de frio congelante sobrou sobre ela, vindo daquele riso medonho. Não, não podia enxergar seu rosto, mas pôde ver o presente que esta terrível aparição trouxera para seu filho, para seu bebê não nascido. Um cabide retorcido. Aí, aqui embaixo fala, naquele momento, meio acordada, meio dormindo, ela pensou. Ele, o turista andarilho, o homem sem rosto. Ela fala como se ela conhecesse ele. É isso que eu tô achando interessante. A maioria dos personagens, quando falam desse turista andarilho, eles falam como se eles conhecessem, ou já tivessem convivido. Tipo, é ele. Ele quem, gente? Você nem sabe quem que é ele. Um homem sem rosto, é ele. Eu fico assim, ele quem, né? Então, continuando. Vocês tiveram essa sensação também de ficar assim, ele quem? Ele quem? Me conta aí. Vamos lá. Exato, Bruno. Eu acho que é isso. Pode ser, pode ser. Mistura o sonho com a realidade, né? Ela não sabe se ela estava vivendo aquilo ou se ela estava só sonhando. Que isso é muito doido, né? Porque em Carrie a gente tem isso, não sei se vocês lembram. Eu associei muito com Carrie. A Carrie, ela tinha telepatia, né? Então as pessoas conseguiam saber que ela estava vindo, mesmo sem ela falar, sem ela estar lá. Então eu imagino que ele tem algum poder tipo a Carrie, né? Tem hora que eu lembro muitas coisas dela, né? Pois é, Bruno, é o que mais me assemelha, tipo, telepatia ou algum poder assim. Só que a energia que emana dele é tão ruim, né? Como a Carrie na época do final do livro, né? Que ela, que esse sentimento de que algo ruim está chegando vem muito de longe, né? Então vamos continuar. No capítulo 29, aí a gente tem o Stu de novo, né? Preso ainda pelo Dr. Elder, que a gente sabe que não é doutor, né? Aí eu coloquei aqui, ó, que nesse capítulo vemos a fuga de Stu do laboratório onde ele estava preso. Ele atacou o Dr. Elder e fugiu só.
só encontrando morte no caminho. Na realidade, ele achou que ele ia encontrar alguma resistência na hora que estivesse saindo do laboratório, mas estava todo mundo morto. E aí, na página 304, deixa eu marcar aqui para vocês. Tem uma coisa escrita na porta que eu marquei aqui, que eu não sei se vocês conseguiram pegar, é só. O corredor terminava numa porta fechada que dizia radiologia. Um aviso escrito à mão pendia da maçaneta. Fechado até segunda ordem. Randall. Você também ia falar dela, Kerlin? Não sei. Sim, será que ele trabalhava em alguma coisa de radiologia? Fiquei chocada aí. Você também pegou essa, né, Carlinhos? Então, não foi só eu. Essa passou batido, Bruno? Não, eu fiquei. Quando eu vejo o Randall, eu já marco. Mas assim, então provavelmente ele poderia trabalhar aí nesse laboratório. Passou também, né, Alessandra? Pode ser que ele tenha alguma coisa a ver com a parte do vírus ter vazado, porque ninguém sabe ainda como é que isso aconteceu, né? Então vamos lá. E a gente sabe então que os capítulos 27, 28 e o 29, eles passam ao mesmo tempo, né? Que é o Stu fugindo do. Ah, é, o Bruno, ele pode ser o vírus também. Ótimas análises. Vou até anotar essa aqui também. Pronto. Aí a gente tem uma nova menção ao Homem Sem Rosto aqui, né? Que é na página 304. E a gente sabe que o capítulo 27, 28 e 29, eles estão acontecendo ao mesmo tempo porque isso é falado no capítulo. Então a gente tem a Franny, conhecendo o Harold, o Stu fugindo do laboratório e o Larry com a Rita acontecendo assim, toda essa situação acontecendo ao mesmo tempo. Então, provavelmente eles vão chegar ao ponto de se encontrar, é o que eu imagino, é por isso que o livro fala bem claro que as situações estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, no capítulo 30, é um capítulo pequenininho, só pra gente saber que os ratos não pegam gripe, né? E que Arnett, que é a cidade onde teve aquele posto, onde teve aquela situação inicial do posto, onde o guarda contaminado bateu no posto, a cidade está deserta, não tem mais nada lá. Assim, morreu a cidade. Então a gente vem vendo várias cidades morrendo, sobrando uma, duas, três pessoas. Então, assim, morre todo mundo mesmo. Sobra, tipo, praticamente ninguém, né? Vamos olhar aqui de novo. No capítulo 31, que é o capítulo mais estranho, que é o que eu comentei com vocês, que assim, eu não entendi. Que é o capítulo que se fala o nome Randall Flagg mesmo, né? Inclusive, é o mesmo nome de um personagem chamado Richard Fry, né? E a gente tem esse Christopher Brandon, que é o Kit, né? Ele já tá delirando de febre, tá, assim, praticamente morrendo. Aí fica a dúvida, eu acho que ele morreu do Capitão Viajante, ou ele morreu torturado, machucado, alguma coisa assim. Eu fiquei bem confusa. Pode ser até uma associação dos dois, né? Não ficou muito claro, porque ele tá sofrendo tortura e tá doente, eu acho. As duas coisas ao mesmo tempo. Aí na página 308, a gente tem menção de novo ao turista. 308? Isso. Ao turista andarilho, né? Que aí ele no delírio. Eu também viajei nesse. Esse foi o mais complicado para mim. E fala assim: quando o monstro do espaço. Na página 308, pessoal. E quando o monstro do espaço levantou a máscara, revelando seu rosto sorridente e inflamado, ambos gritaram, porque era o alguém ou alguma coisa que ele estivera esperando. O homem que sempre havia aterrorizado Chris Brandon era o turista andarilho. Os gritos de Brandon dilaceraram o tecido daquele sonho, assim como o calor estilhaça um cristal fino. E ele estava em Boulder, Colorado. Então, assim, parece que ele também conhecia, né, o turista andarilho. É um rosto conhecido, né? Então, assim, para alguns ele é um homem sem rosto, para esse aqui ele é um rosto conhecido. Ó, o Bruno falando aqui. Não entendi essa coisa que o Randall estalou os dedos e o Christopher sumiu. Também viajei nisso. Eu acho que ele tava vendo o Christopher sem aparecer, não sei, viajei. Aqui ali, no capítulo 31, primeira vez, acho que mostra como o Randall Richard Fry se veste ou aparece, né? Sim, ele é o primeiro capítulo, assim, de verdade que a gente tem o Randall Flagg.
A gente tem menções a ele nos outros capítulos, quando falam do homem sem rosto, dos sonhos e tudo mais. Mas, assim, ele mesmo aparece. Acho que teve uma aparição pequena falando que ele estava num campo no milharal, alguma coisa assim. Aparições pequenas, né? E agora a gente sabe que Richard Fry e Randall Flagg é a mesma pessoa e que ele estava ameaçando esse Christopher por causa de alguns papéis e de um carro, né? Então, assim, se ele é o Randall Flagg, pra que ele precisa de um carro, né? É só ele pegar. Até porque, por que precisa arrumar um carro pra ele se tem um monte de carro sobrando na rua agora, né? Aí ele pega esse Buick 1975 e a gente vê que ele tem poderes sobrenaturais e King fala várias vezes que ele é o homem escuro, né? Então a gente tem homem escuro, homem sem rosto, turista andarilho, Richard Fry, Randall Flagg. Eu acho que tudo quer dizer a mesma pessoa, né? A gente não tem muita certeza ainda. Então, assim, esse capítulo para mim foi viajante total. Entendi nada. Esse do milharal aparecer mais vezes não lembrou vocês do conto do que anda por trás das fileiras no Sombras da Noite? Sim, lembrou também. Eu acho que o King vai pegando várias referências assim de coisas dos contos dele e vai jogando assim pra gente poder pescar mesmo. Por isso que é legal ler na ordem, né, cronológica. Eu até conversei esses dias com um rapaz que também conhece muito da obra de King, e ele me falou que a gente não está lendo na ordem cronológica, que a gente está lendo na ordem cronológica de lançamento, né? E a gente está lendo na ordem cronológica de lançamento. Porque existe uma ordem cronológica das histórias de King também, mas aí eu acho muito doideira de ler nessa ordem, porque você perde algumas referências, né? Tem pessoas que gostam e pessoas que não. Mas. Então nós estamos lendo na ordem cronológica de lançamento, pessoal, não é na ordem cronológica dos livros, né? Ah, é. Sim, o King ama fogo e ama coisas explodindo, né? Realmente. Aí tem essa cena aqui desse cara que vai explodir tudo, que era o Donald no capítulo 34, que é assim, parece cena de filme. Eu vou só falar do capítulo 32 e 33 antes, pra gente chegar no Donald. No capítulo 32, que acontece no dia 29 de junho, é que a gente sabe que o Lloyd, que tá na posição de segurança máxima, ficou aí sem comida e sem nada, né? É, e a fome já está chegando. Inclusive, ele pegou o rato morto que ele mesmo matou para como segurança, porque ele não sabe o que que vai acontecer. E assim, e eu não vejo, só se acontecer um milagre e alguém estiver vivo lá, ou alguém passar lá, não vejo assim outra solução pro Lloyd. Eu acho que ele vai morrer de fome. E é literalmente, esse capítulo foi tenso. Ele lembra muito algumas histórias, né, de principalmente do Paul, onde as pessoas ficam presas e morrem de fome, ficam presas em locais fechados. E é assim, confesso que ele merecia, né? Assim, ninguém merece morrer de fome, né, na situação dele. Mas se fosse alguém da história para passar por isso, tinha que ser ele mesmo, né? Não tem nem como ser outra pessoa. E aí a gente sabe também que um guarda espirrou na cara dele e que ele não tem nada. Então, provavelmente, ele também é imune, né? Continuando. Na página 323, abram aí. Tem uma referência a um livro, eu quero ver se vocês sabem qual que é. Não falem o nome para não dar spoiler, tá? O Nick Andrews está lendo um livro, só que o King conta o final do livro. Então, se vocês não conhecem, não vou falar. Nick Andrews tinha começado a ler um livro de bolso que tirara da prateleira de uma farmácia. Um romance gótico sobre uma preceptora apavorada que achava que a grande propriedade isolada, onde deveria estar ensinando aos filhos de seu amado senhor, era mal assombrada, embora não tivesse chegado sequer à metade do livro. Nick já sabia que o fantasma era realmente a esposa do seu amado senhor, que estava provavelmente trancada no sótão e era louca de pedra. Vocês já leram este livro? Vocês sabem qual é? Na hora que eu li, eu já soube qual era. Também ele deu o final do livro, né? Então, ainda bem, porque se você tivesse batido o olho aqui, você ia saber qual era o livro. Mas é um clássico da literatura, famosérrimo. Deixa eu ver o nome do autor aqui para ver só se vocês associam. Se eu falar, vocês vão saber. Não vou dar o spoiler, tá? Se alguém quiser saber qual é o livro, pede separado que eu falo. Mas assim, ele contou toda a história do livro e o final.
Eu fiquei chocada, só que depois eu parei pra pensar. Quem não sabe qual é o livro não vai saber que é o final do livro que tá contado ali, né? Porque ele contou a surpresa. Então, continuando. O Nick Andrews, aí ele ainda tá na delegacia, na cidade ali. A gente não sei por que que ele tá preso naquela cidade, provavelmente porque ele não sabe ainda o que que vai fazer, como é que as coisas vão se desenrolar, né? E aí a gente tem o aparecimento então do Ray, que a gente sabe que ele ficou escondido no bosque uma semana e aí voltou contaminado e com fome pra tentar matar o Nick. Aí você pensa, cara, criatura, o mundo acabou e a pessoa ainda volta pra encher o saco do outro. Exatamente, Bruno. Você fala assim, meu Deus. Com tanta coisa pra se resolver, o mundo acabando e ele tá de birra ainda com o Nick, que não tem nada a ver, que ele teve que fugir por causa do Nick. E ele tá incomodado porque o Nick está andando pela cidade como se fosse o rei da cidade. Mas ele é o rei da cidade porque não tem mais ninguém ali, né? E aí a gente entra no capítulo 34, que é um capítulo do fogo, né? Literalmente. A gente tem a data aí de 30 de junho, que se passa tudo aí. E a gente vai conhecer então o Donald Elbert, né? Que é um novo personagem inserido na história. A gente também sabe que ele não está contaminado. E ele é o homem da lata de lixo. Ele é um incêndio. Na realidade, foi mal, pessoal. Foi porque eu tava. Foi uma chamada aqui, já parei. Esse incendiário, então, ele vai queimar praticamente toda a cidade, porque ele. É, também acho, eu ia falar isso agora. Ele vai queimar praticamente toda a cidade, porque ele gosta de ver as coisas pegando fogo. É simplesmente isso. Ele gosta da explosão e de queimar e de ver as coisas queimando, né? O Donald Albert ele passou por muita coisa realmente. Ele, além de sofrer bullying, o pai dele assassinou as irmãs e os irmãos dele. Ele fugiu com a mãe. A mãe casou com o cara que matou o pai, tipo, o xerife que matou o pai. Ele sofre constantemente bullying no colégio. Então, assim, ele é uma pessoa. Ah, ele foi para um lugar onde era para se tratar e sofreu terapia de choque. Tipo, e foi preso. E assim, o tanto que esse menino é desestruturado, esse homem agora, né? Que ele, o lugar que ele mais se sentiu em casa foi na prisão. É assim, chocante, mas ele fala claramente isso, que ele nem queria sair da prisão, porque foi o lugar que ele mais se sentiu em casa, mais se sentiu confortável, né? Aí a gente vai conhecer então o Wendell Ebert, que é o pai dele, que matou a família, a Sally, que é a mãe, né, que fugiu com o Donald quando ele tinha 5 anos, por isso eles estão vivos. O xerife, que foi que matou o pai na frente da igreja, e aí a gente não sabe muito bem se ele matou porque ele quis ou se ele não viu que a arma do cara estava estourada, né? Fica essa dúvida aí. Então, o personagem Donald, ele é um insano, incendiário e não contaminado. Isso aí que a gente conhece dele por enquanto, né? E a cena das coisas pegando fogo, pra mim, foi bem cinematográfica. Ele correndo, se jogando na vala, o oxigênio queimando, voando as coisas. É aquela cena que o King prepara pra filme mesmo. Parece assim, se o meu livro for virar filme, essa cena vai ser a mais incrível, né? Pra mim ficou bem cinematográfico também. Continuando. Aí a gente volta pro capítulo 36, né? E a Fran e o Harold decidem deixar a cidade. Pra mim, assim, tem horas que esse livro me lembra também Walking Dead. Vocês já assistiram Walking Dead? Só que Walking Dead tem os zumbis, né? Que fazem o mal pros outros. Mas me lembra muito Walking Dead. Vocês já viram Walking Dead? Se vocês não viram, vejam. É muito bacana. Ainda mais pra quem gosta de King. Bom, e a gente sabe também que o Gus morreu pelo vírus, né? No capítulo 37, então, pessoal, foi onde eu parei. E os outros capítulos, então, vocês vão ter que me contar, me falar das coisas importantes, ou a gente vai discutir junto, né? No capítulo 37, então, a gente começa a saber que alguns animais morreram e outros viveram. E a gente tem algumas análises muito importantes sobre a consequência que esse vírus vai trazer para o futuro, né? É um livro que fala bastante do futuro, um capítulo, né? Deixa eu abrir aqui.
Ah, esqueci de falar, né, da cena também, tô falando de cena cinematográfica, esqueci de comentar com vocês a cena do Larry e da Rita no túnel. Esse também é bem cinematográfico. Eu esqueci de comentar com vocês, mas tem esse capítulo também que eu achei assim, show. Eles se desviando, tentando. Eles brigando, na verdade eles vão junto, aí eles brigam, se separam, tentam pegar num túnel. Eu achei esse bem legal também. É, eu tinha esquecido de comentar esse. Foi sufoco. Assim, vou contar pra vocês, você já tá íntimo aqui no grupo, né? De uma situação mínima que eu passei, assim. Eu moro em Juiz de Fora, minha cidade é perto de Ibitipoca, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um Parque Nacional de Ibitipoca. Fui fazer uma trilha com meu marido, e nessas trilhas tem, tipo, umas cavernas. A gente faz a trilha a pé mesmo. E aí tem uma caverna que você pode entrar, só que assim, é bem natureza mesmo, você não sabe o que que vai ter ali dentro. Tem muito lobo-guará nessa região, então eu não gosto dessas coisas, né? Aí meu marido foi entrando na trilha pra gente, porque assim, se a gente saísse do outro lado da caverna na trilha, o caminho pra ir embora era menor. Se a gente voltasse, a gente tinha que subir um escadaço pra poder fazer a volta, né? E aí eu tô bem felizinha, tipo, gravando assim, eu tava filmando na época, contando que eu estava entrando na trilha, aquela coisa toda, e eu fui entrando com a lanterna na mão. De repente, assim, a lanterna só iluminava ao meu redor, assim, quase nada. Gente, me deu um pânico. Eu travei totalmente e eu não ia nem pra frente, nem pra trás, porque eu não enxergava nada que tinha no caminho. Foi assim, surtei. Aí meu marido tá assim comigo, vamos, amor, vamos, amor. Gente, eu comecei a simplesmente a entrar em pânico, chorei, falei que eu não ia por causa de morcego, por causa de não sei o quê. No fim das contas, assim, eu atravessei em pânico, meu marido foi pegar na minha mão pra me levar pra não ter que andar de novo a escada toda de volta, que o caminho era grande. Mas aí quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando assim, caraca. Você imagina passar num túnel cheio de morto. Se ir numa caverna vazia, no máximo que eu encontrar era um morcego e um lobo-guará, eu fiquei apavorada. Sim, sem condição, pessoal. Eu não tenho medo de escuro. Mas eu não tenho medo de escuro na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Agora, assim, escuro em local não conhecido é assim, não topo. Não topo. Sim, não tenho medo de escuro? Entre aspas, né? Porque não tenho medo de escuro em local conhecido. É muito doido. Escuridão total, assim, é bem apavorante mesmo. Então, eu entendo quando eu falo que eles ficaram apavorados, eles até fizeram as pazes de novo por causa do túnel, né? E aí, voltando ao capítulo 37, realmente ele é bem filosófico. Sim, Bruno, é literalmente isso. A gente imagina tudo. A gente sabe que não vai acontecer, a gente sabe que não existe, mas é igual quando a gente é criança que vai apagar a luz e sai correndo pra dormir, né? Pra passar rápido no caminho escuro. O escuro, por mais que a gente seja adulto, concreto, aquela coisa toda, ainda é um ambiente inexplorado. A gente é muito ligado à visão, né? Então é bem complicado, assim. Eu super entendo. E aí a gente tem algumas análises importantes que eu queria comentar com vocês no capítulo 37, né? Primeiro ele vem falando de das pestes, né, de várias doenças que aconteceram no final dos séculos. E aí realmente eu não sabia. Ó. Epidemia de dança teve lugar durante a parte final do século XV. A peste bubônica, a peste negra desenvolveu a Europa perto do final do século XVI. Aliás, XIV, né? Sou péssima nesses números. A coqueluche ocorreu perto do fim do século XVII. E o primeiro surto de gripe conhecido se deu perto do fim do século XIX. Ficamos tão acostumados à ideia da gripe que ela parece quase que um resfriado comum, não é? Que ninguém, senão os historiadores, parece saber que 100 anos atrás ela não existia. Então, assim, esse raciocínio foi bem legal, né? É... E outra coisa que eu achei que é importante para a história é essa análise que eles fizeram sobre a gravidez, né? Aí a gente tem aqui, ó, não intencionalmente. Pode haver um ou mais fatores que não levei em consideração, mas honestamente acho que não há. E podemos acatar minha hipótese sobre o efeito da completa ou quase completa redução da população canina em relação à população cervídea e aplicá-las aos relacionamentos entre outras espécies. Gatos procriando sem controle. O que isso significa? Bem, digo que os ratos estão embaixo nessa mudança ecológica, mas fazendo reaparição. Se houver gatos suficientes, isso pode mudar.
Um mundo sem ratos parece bom a princípio, mas tenho minhas dúvidas, que é a questão do equilíbrio que tem que ter todos os animais, né? Existem duas possibilidades, pelo menos duas que vejo agora. A primeira é de que os bebês podem não estar imunes, quer dizer, que podem morrer tão logo venham ao mundo. Sim, ou possivelmente inútero. Menos provável, mas mesmo assim possível. A supergripe pode ter tido algum efeito esterilizante sobre aqueles de que nos escapam. E aí fica o pensamento sobre a Prani, sobre o bebê, ela tá grávida. E aí, o que que vocês acham? Esse bebê pode vir imune, pode morrer dentro da barriga dela, pode nascer, se contaminar e morrer. Então, assim, é um questionamento que o King deixou pra gente aí, né? Os filhos no útero de mães imunes também são imunes? Exatamente, Bruno. A gente não sabe aí o que que vai acontecer com o bebê da Prane. Pessoal, a live faltam 9 minutos para acabar a nossa chamada. Os outros últimos capítulos eu não li, eu estou atrasada na meta. Vocês querem conversar sobre eles, me falar o que que acontece ou deixar eles para o nosso próximo encontro? Me respondam aí, pessoal. Ótimo, então aí no próximo a gente comenta dessa parte em diante, tá? Vocês não querem ligar a câmera nem para a gente bater uma foto? Dessa vez não, e na próxima? Vamos combinar uma foto na próxima? Combinado, combinado. Bruno, a gente combina na próxima uma foto. Pode ficar mendigo da cintura para baixo, aí você põe uma camisa arrumadinha na parte de cima, só para não ficar igual. Alessandra e a Kerline, tudo bem? A gente bate uma foto na próxima? Pessoal, muito obrigada, tá? Foi ótimo conversar com vocês. Na próxima vez, venham preparados, liguem o microfone. O papo fica super legal com o microfone, tá? Fica bem bacana. Ótimo conversar com vocês, assim, mesmo digitados, tá? Me senti fazendo uma live, né? Que só eu falo e vejo os comentários. Pra mim, assim, eu tô acostumada, porque de vez em quando eu faço lá no Instagram, mas foi ótimo, muito bom mesmo encontrar vocês. Hoje, no dia 20, pelo menos eu consegui avançar bem na leitura para comentar muita coisa, tá? Ó, eu tô devendo liberar a meta desse mês para vocês. Porém, eu tô pensando em dar essa semana de descanso para todo mundo chegar aonde tem que chegar. E aí, a partir de segunda-feira, eu libero os novos capítulos, tá? Porque aí fica um semaninho para todo mundo chegar onde a gente tá. E aí, depois a gente continua. Combinado? Boa noite, então, tá, pessoal? Até a próxima.